Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 1 e 2 do curso de Química 1 e no início desse curso a gente vai falar dos modelos atômicos. Nessa primeira aula eu vou falar das leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Prost, e a gente vai dar início ao estudo do átomo. Bom, o que diz a lei de Lavoisier? Lavoisier, fazendo experimentos, reagindo a algumas substâncias, percebeu que a massa do reagente sempre vai ser igual à massa do produto. Foi ele que deu aquela frase que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, para Lavoisier, para a gente estudar estequiometria principalmente, a gente tem como certeza que a massa dos reagentes será exatamente igual à massa dos produtos. Mas, o que as questões perguntam na maioria das vezes? A massa dos reagentes e a massa dos produtos vai ser igual se o sistema estiver fechado. Se o sistema estiver aberto, não tem como, se o reagente, se os produtos forem um gás, o gás ele vai ocupar o maior espaço possível, então ele vai para a atmosfera. Então a massa dos reagentes seria diferente da massa dos produtos. Então a lei Lavoisier fala que a massa dos reagentes sempre vai ser igual à massa dos produtos para o experimento com ambiente fechado. Então, por exemplo, se você pegar o carvão e reagir com o oxigênio, que é uma combustão, você vai formar o CO2. Essa massa aqui, ó, aqui tem 12, aqui tem 16, 32, aqui você tem certeza que vai dar a soma dessas duas massas. Então vai ser 44 gramas, se fosse um mol de cada. Um mol, aqui seria grama. Então a soma da massa dos reagentes sempre será igual à soma da massa dos produtos. Mas se você pegar uma balança, os vestibulares perguntam isso. Se você pegar uma balança e fazer a massa dos reagentes com a massa dos produtos, você vai perceber que a balança vai ficar assim. Aqui está o carvão. Por quê? Porque nos produtos o CO2 ele é gasoso, então ele não fica na balança. Então, na balança, se você fosse colocar a massa dos reagentes e dos produtos, a balança cairia para onde tem a maior massa. Por quê? Porque formaria um gás. Então, para o ambiente aberto, se você fosse pesar, você teria uma diferença justamente porque formou um gás. Bom, você também pode perceber, fazer uma outra reação, seria essa aqui, ó, a oxidação do ferro. Se a gente pegar o ferro mais oxigênio, isso aqui vai dar um óxido de ferro. Seria o óxido de ferro, seria o óxido de ferro. Bom, o ferro ele pesa 56 gramas. E você só precisa de meio mol. Você só precisa de meio mol para reagir com o ferro, porque vai ficar FO. Então você só precisa, no final, você só precisa de um ferro. Bom, então aqui você vai ter 16 gramas. Então nos reagentes você tem 56 mais 16. Aqui vai 2, 1, 6, 7. Aqui você tem 72 gramas na massa dos reagentes. Mas quando você vai no produto, você vai ter mais do que isso. Você vai ter 72 gramas, ok. Mas se você pegar aquela balança, você vai perceber que ela vai pender agora para os reagentes. Por quê? Porque isso aqui, ó, é sólido. Enquanto que aqui você só estava pesando o ferro. O ferro só. Porque aqui é sólido e o oxigênio é gasoso. Então, nos reagentes, você tem na balança uma diferença de peso, porque nos reagentes você não tem como pesar o oxigênio, que é um gás. Então, a balança se inclinaria para os reagentes.
Ok? Bom, a segunda lei que a gente vai estudar, então essa aqui foi a lei de Lavoisier, e a gente vai estudar agora a segunda lei, que é as leis ponderais, que é a lei de Prost. Lei de Prost. Ó, então a gente vai falar agora da lei de Prost. O que ele diz? Ele diz que em uma reação estequiométrica, em uma reação química, a proporção entre os reagentes e a dos produtos sempre será constante. Como assim? Imagina que você tem aqui um carvão reagindo com oxigênio, formando o CO2. Bom, aqui tem 1 mol e aqui também tem 1 mol para formar 1 mol de CO2. Se aqui tem 12 gramas, aqui tem 32 gramas e aqui tem 44 gramas, se você duplicar a massa, ó, duplica para 24 e aqui vai ficar 64. Você vai duplicar aqui também, 88. Então, se você dividir isso, ó, 12 dividido por 24 será igual a 32 dividido por 64, que será igual a 44 dividido por 88. Isso aqui é igual, isso aqui é uma constante que dá sempre 1/2. Então, a lei de Prost é a lei das proporções definidas. Ele diz que a proporção entre os reagentes e o produto sempre será uma constante, que aqui seria 1/2. Bom, você também pode pegar o contrário, né? Sempre vai ser 1/2. Porque, a do ferro é a mesma coisa, ó. Você pega o ferro sólido, reage ele com oxigênio, vai formar o quê? Vai formar o óxido de ferro, certo? Então, aqui você tem 1 mol, o que seria 56 gramas. Você teria 12 gramas aqui. 12 não. O ferro seria 32, 16. Então 56, aqui seria 16, porque seria 1/2. E aqui seria a soma dos dois, né? Que dá justamente 72. Se você duplicar a quantidade, então aqui ia ficar 112, 32 e aqui ia dar 144. Agora, se você dividir isso aqui por isso aqui, ó, 112 dividido por 56 será igual a 32 dividido por 16, que será igual a 144 dividido por 72. Isso aqui vai ser igual 2/1. Então, a lei diz a mesma coisa, as proporções sempre será constante. Se você triplicar isso aqui, vai ficar 3/1. Então, essa seria a lei de Prost. Por que eu falei disso? Por que eu falei dessas duas leis? Porque ela vai nos guiar, principalmente na química, para as reações químicas de estequiometria. Então, a gente sempre vai tem que ter a certeza que a massa dos reagentes sempre será igual à massa dos produtos. E a proporção estequiométrica, toda vez que tiver as proporções estequiométricas, isso vai ser constante. Vai ser constante. Bom, foi com essas teorias em que Dalton conseguiu formular o seu primeiro modelo atômico, o mais científico até daquele momento. Então, o que a gente chama de átomo? Porque essa aula aqui vai ser o início dos modelos atômicos. Bom, por que átomo? Quem falou da primeira vez sobre átomo foi Demócrito, lá na Grécia ainda, no século V a.C. Ele falou que se você pegar uma matéria e você for quebrando ela ao máximo possível, você vai chegar em um pedaço, e esse pedaço seria inquebrável, ele não seria divisível. Então, é por isso que chama átomo. Átomo é uma negação, átomo, A de negação, e to é de matéria. Você não conseguiria dividir mais aquela matéria, seria uma matéria fundamental. Então, isso é átomo. Bom, Aristóteles veio também, falou sobre o átomo, Platão também, mas foi com Dalton que teve as primeiras teorias sobre um átomo, justamente por causa dessas leis ponderais. Ele percebeu que com essas leis ponderais ele poderia dizer que Dalton
falou que o átomo, ele seria... quando você pega uma matéria, se você quebrar essa matéria no menor tamanho, ela vai ter as mesmas propriedades que a matéria como um todo. Por exemplo, se você pega um ouro e você quebra o ouro, deixa ele numa menor partícula possível, a menor partícula que é indivisível. O átomo vai ser uma bola, ele falava isso, era uma bola em que essa única bola tinha a mesma propriedade do todo o material que seria o ouro. Então, para Dalton, o átomo era uma esfera maciça. Primeira teoria, primeira afirmação. Ele falou que era uma esfera maciça e essa esfera tinha as mesmas propriedades do próprio material. Então, quando você reduzia ao máximo aquele material, você chegaria num átomo e aquele átomo teria a mesma propriedade de todo o material. Bom, ele falou também que o átomo era indivisível. Agora a gente já sabe que ele é divisível, né? Que a gente tem as partículas subatômicas. Tem um átomo e tem as partículas que formam um átomo e a gente agora sabe que é isso indivisível. Mas para esse momento ele falou que o átomo era indivisível. E isso foi no século XVIII. Então, no século XVIII, para o momento, foi a teoria mais aceita, porque ele veio junto com as teorias de lei de Prost e Lavoisier. E ele falou que essas diferentes esferas, elas se combinariam entre si e formariam materiais diferentes, formariam substâncias diferentes, ou moléculas diferentes. Então, para Dalton, o que é importante, os vestibulares perguntam, que é uma esfera maciça, que traz todas as propriedades na própria esfera, seria uma esfera maciça, o átomo, é indivisível, porque ele não sabia das partículas subatômicas, e isso foi para estava no século XVIII. A gente não pode julgar essa teoria no tempo que a gente está hoje. Naquele tempo foi uma das inovações que teve na ciência. Bom, o que tem mais para falar? Mais nada. Na próxima aula a gente vai falar dos próximos modelos atômicos, ok? Então deixa o like, compartilha e até as próximas aulas. Tchau, tchau!